Agora eu quero te atualizar sobre um caso que repercutiu e muito aqui no Amazonas e no Brasil todo. Um caso daqueles difícil de acreditar que realmente aconteceu. O caso Dídia Cardoso. Dessa vez a gente traz um novo capítulo com a condenação dos envolvidos. Só que hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as declarações de Cleusimar Cardoso diante de um juiz. Você que está em casa me acompanhando, não vai acreditar no que a Cleusimar foi capaz de falar para o juiz. São coisas tão absurdas que a gente pensa até que é brincadeira, que aquilo ali foi escrito como uma forma de piada. Mas não, ela realmente pensa e acredita em tudo que disse. Vem comigo para o telão da audiência, ficou curioso? Vamos saber direitinho o que ela falou? E quem está por dentro de tudo é ele, Kennedson Paz, que já está aqui no telão da audiência. Kennedson, vou te confessar que quando eu li esse depoimento, eu achei até que era um momento de delírio da Cleusimar, sabe? Que as pessoas colheram o depoimento quando ela estava sob o efeito de cetamina. Mas não, né, Kennedson? Mesmo depois de muito tempo de abstinência, vários meses, a Cleusimar, ao que tudo indica, não mostra arrependimento e acredita realmente que a cetamina é uma substância sobrenatural que vai fazer ela atingir algum alto nível de elevação espiritual. Que loucura, meu amigo. Bom dia para você, uma ótima quinta-feira. Oi, Alisson Mota, ótima quinta para você, para todos que acompanham a nossa programação aqui no Balanço Geral Manaus. Alisson, eu não sei ao certo, não sou especialista para dizer, mas o fato é que o uso da ketamina, conforme a gente apurou a época que nós estávamos acompanhando esse caso, a ketamina ela produz efeitos bastante catastróficos para o cérebro de uma pessoa. Então, isso daí acaba gerando vários sintomas e isso daí acaba que resulta em vários problemas psicológicos. Por exemplo, a sensação, segundo especialistas, sobre o uso da ketamina, que é um anestésico para animais, segundo esses especialistas, a sensação ali, os efeitos colaterais pode resultar em uma sensação de quase morte. E isso com certeza deve comprometer os neurônios, porque com certeza a fala da Cleusimar, ela está completamente como se ainda estivesse sob o efeito da ketamina. Ela mencionou a respeito de alguns fatos que aconteceram ao longo da investigação desse caso. A Cleusimar permaneceu ainda ao lado do filho, mantendo a versão de que o filho que estava sendo acusado no inquérito policial de estupro contra uma vítima identificada como Audrey, que eles tinham ali aquela relação, faziam o uso de ketamina, que para Cleusimar, a ketamina ela não é uma droga, mas sim um alucinógeno, então na realidade um psicodélico, perdão. Ela disse que a ketamina ela não é uma droga, mas sim um psicodélico. Então também ela falou sobre essa relação do Ademar, o filho dela, com a Audrey, que é aquela vítima. Inclusive, houve vídeos que mostravam a Audrey se drogando dentro da própria casa, inclusive o filho dela acabou sendo cuidado pelos pais dela, pela situação que ela estava passando. Hoje ela já está bem, já conseguiu superar essa situação e os relatos continuaram acontecendo diante do juiz. Por exemplo, a Cleusimar também começou a falar que a Verônica, por exemplo, ela não fazia distribuição de drogas, como foi apurado pela investigação da Polícia Civil, à época em que as equipes policiais trabalhavam na investigação deste caso. A Cleusimar também chegou a comentar sobre a suposta atitude do grande famoso Steve Jobs, que criou ali vários celulares, várias tecnologias. Ela mencionou que essas criações, essas ideias, toda essa parte tecnológica, isso daí só foi graças ao uso de substâncias alucinógenas, LSDs. Então, ela acredita que isso realmente pode gerar maior entendimento, maior compreensão do mundo e gerar mais criatividade. Então, ela fez essa relação também com o Steve Jobs. Ela falou que aqueles ensinamentos que ela acabava passando ali junto com a Ademar, junto com a própria Dídia Cardoso, esses ensinamentos era algo passado pelo próprio Jesus. Então, ela continua ainda tendo essa certeza do que era passado ali naquelas reuniões, que inclusive a própria polícia disse que o requisito para entrar nessa seita Pai, Mãe, Vida era fazer o uso de ketamina para poder sair da Matrix. E exatamente sobre sair da Matrix, que
que ela mencionou também, ela continuou mencionando as mesmas coisas. Ela falou ali que o uso da ketamina, ele era utilizado apenas para a pessoa sair dessa caixa, sair da Matrix, sair dessa realidade que supostamente, conforme a teoria deles, em que nós estamos vivendo. Por exemplo, tudo que nós estamos fazendo aqui agora faz tudo parte de um programa, de que está tudo programado pela Matrix. Então, para eles, era necessário para poder expandir a mente, para poder também alcançar um outro nível de espiritualidade, o que começa a ficar cada vez mais constrangedor essas falas repassadas diante do juízo. Agora, diante desse caso, a Justiça do Amazonas condenou todos os envolvidos nesse caso, tanto a Cleusimar, o Ademar também, o personal trainer, as pessoas envolvidas também, a gerente do salão de beleza, outras 2 pessoas também que estavam relacionadas a esse processo, elas tiveram ali as condenações revogadas, não foram condenadas. A Justiça entendeu que faltou provas para que fossem feitas essas condenações e, com isso, elas foram absolvidas desse processo. No entanto, os principais personagens, como Cleusimar, Ademar, o Bruno Cardoso, que era o ex-namorado da Dídia Cardoso, também a gerente do salão de beleza. Então, essas pessoas foram condenadas a 10 anos de prisão. E, além disso, também foram condenados em multas. Multas essas que, no total de cada um dos envolvidos, nesse caso, resulta em um valor de aproximadamente quase R$500 mil. Então, basicamente, é o valor dessa multa que eles terão que pagar. Cada um vai pagar um valor individual, e aí esse valor também foi avaliado, segundo a Justiça, de acordo com as condições financeiras de cada um dos envolvidos, e aí cada um deles vai ter que pagar esse valor que chega a quase R$500 mil. Então, essa foi a última decisão da Justiça do Amazonas, devido ao prejuízo econômico também que aconteceu por conta desse caso. Outras pessoas também que estavam sendo investigadas por fornecimento dessa ketamina para o mercado de forma irregular também foram condenadas e vão responder a 10 anos de prisão, conforme a última decisão da Justiça do Amazonas. Alisson, volto com você. Obrigado, Kennedson, por todos os detalhes. Olha, gente, é cada coisa absurda que é dita pela Cleusimar, que eu fico me perguntando se ela realmente tem condições de voltar a conviver em sociedade, porque ela tem a plena certeza de que não se trata de uma droga, e sim de um alucinógeno. Depois, alguém tem que mandar a Cleusimar pesquisar o significado de alucinógeno, para ela entender que não está muito longe do conceito de droga não, tá? Infelizmente, mais um capítulo dessa novela absurda que eu queria que nunca tivesse existido.